Antes de tudo, cabe dizer que eu não vou colocar juízo de valor ou tentar explicar as motivações de cada personagem. Eu somente vou focar nos fatos e tirar algumas conclusões que a história deixa pra gente entre os acontecimentos do jogo. Isto posto, vamos definir aí alguns nomes de cada elemento para que não haja confusão. No jogo você tem lugares como o Castelo Principal, Floresta Sombria, Castelo do Vulcão Morto, Lua, também conhecida como Outra Dimensão, ou Planeta Laranja, que contém aqueles minions que foram criados para proteger os dragões de lá, e o Portal do Tempo, para diferenciar dos outros portais, né? Você tem os personagens como o Rei, Feiticeiro, a Capitã, o Rosto Sujo, que somos nós no jogo, o Viajante, o Guardião Lonar e o Dragão Vermelho. Então a história começa com o Viajante aparecendo misteriosamente na outra dimensão e dizendo para o Guardião Lunar se preparar que uma entidade maligna vai chegar de algum lugar distante, e também fala para ele não deixar essa entidade conseguir o mapa lunar. Com isso, o guarda vai vasculhando o planeta em alerta dessa informação. Partindo para o primeiro planeta, um poderoso feiticeiro invade o castelo principal, coloca alguns ovos de aranhas debaixo do castelo, porque ele tem poder de controlar as aranhas, mata e transforma muitos soldados de lá em zumbis, até chegar à Sala do Rei. Mas só uma observação que provavelmente a capitã não estava no caminho do feiticeiro quando ele estava invadindo, e é por isso que ele não tinha matado ela. Fora que o feiticeiro nem sabia que o rei iria trabalhar com ela para sua vingança. Então temos o confronto do feiticeiro com os guardas do rei, e nisso o rei acaba fugindo pelo portal mágico para outra dimensão antes dos planetas se alinharem, o que faz com que seu corpo fique totalmente dilacerado e, por ser muito poderoso, consiga sobreviver somente como espírito, que eu vou chamar de entidade. Com isso, o feiticeiro resolve ir atrás dele através de um portal no Vulcão Morto. E nesse planeta, vemos que o rei acabou chegando no mesmo local que o viajante tinha aparecido. Então o rei, como entidade, começa a vasculhar o planeta e percebe que há um jeito de voltar ao castelo principal por um portal do tempo. Mas aí você pode se perguntar o porquê que o rei não voltou ao castelo original, em vez de voltar num castelo de outra linha temporal, né? E bem, mais pra frente o feiticeiro vai dizer que o rei tinha ficado preso nesse planeta e dá a entender que o rei não conseguiria voltar ao castelo original. Mas eu acho que o rei percebe que o castelo já iria desmoronar e resolve seguir mesmo nesse portal que dá ao passado do castelo principal. Mas antes ele precisa de mais poder através do mapa lunar e também da mana de crânios de dragões para conseguir acessar esse portal do tempo. Além disso, ele também precisava de um hospedeiro para pegar o mapa lunar, e fora tudo isso, ele também queria saber quem era o feiticeiro que estava por trás dessa invasão. Com isso, ele viaja dentro do tempo e espaço para o começo da invasão e nos invoca para investigar tudo isso. O que explica como o rei conseguiu invocar a gente antes do próprio feiticeiro chegar à sala dele, que é porque, como entidade, ele consegue também viajar através do tempo. Essa informação foi dada se eu não me engano, pelo feiticeiro na última fase do capítulo 3, que ele disse que o rei esteve viajando entre o tempo e o espaço, e, se eu não me engano, os próprios desenvolvedores já falaram sobre isso. Nisso, a gente e a capitã vamos indo até a Sala do Rei para saber mais sobre tudo isso, e a capitã acaba indo pela parte de baixo do castelo, onde o rei, como entidade, diz: encontre o Mago do Oráculo no pano sombrio no pântano sombrio, e diga que precisamos montar um portal e atravessar sem que os planetas se alinharem. Ou seja, o rei ainda não sabia que o Mago do Oráculo era o próprio feiticeiro, e ele manda ela escoltar o Rosto Sujo até lá, para eles irem até outra dimensão, e assim ele poder ter um hospedeiro e ter a ajuda do seu minion, que somos nós. Com isso, passamos pela Sala do Rei e vamos caminhando até o Vulcão Morto. Ao passar pelos fundos do castelo, encontramos com aquele cara que diz que existe uma outra dimensão dentro do castelo, se referindo ao portal da Sala do Rei, que dá para outra dimensão.
E ele também já avisa que todo o castelo vai desmoronar e diz que tem a sensação de que o rei ainda está no castelo, se referindo aos olhos vermelhos, que é o rei em forma de entidade. E nesse meio tempo que estamos prosseguindo, o rei vai guiando a gente em forma de entidade. E lá no outro planeta ele vai matando os dragões, porque o crânio deles possui a mana para passagem dos portais mágicos. E além disso, ele provavelmente vai pegar a chave escarlate, que não é mostrado na história. E no primeiro planeta a gente encontra com a capitã nos fundos do castelo, que diz que existe uma criatura gigante lá em outra dimensão, se referindo ao dragão vermelho do planeta laranja, que provavelmente ela viu pelo portal da Sala do Rei. E seguindo pela floresta, a capitã diz que não vê sinais de teias, mas existem muitas aranhas. E sabemos que isso se dá porque o mago foi instaurando aranhas no pântano enquanto ele passava por ali. E na fase 20, ela é levada lá para outra dimensão através de um portal do rei. E nessa outra dimensão, a capitã descobre sobre os Minions, que são criados pelo rei, e que o cara suja também é um deles. E o rei já explica que precisa dela para pegar o mapa lunar e libertar o dragão vermelho, para pegar a mana dele e voltar ao passado. Só que antes deles pegarem o mapa lunar, a capitã volta ao pântano na fase 24, na frente do nosso personagem, vai indo pro Vulcão Morto. Então, da floresta, o feiticeiro se muda pro castelo no Vulcão Morto, que fica no centro da floresta, e a capitã vai atrás dele. Já no castelo do vulcão, o feiticeiro começou a fazer o portal para ir atrás do rei, e nisso ele viu que alguém estava chegando. E para não comprometer o seu plano, provavelmente ele guardou o seu cajado num baú e se transformou num mago do oráculo. Porém, a capitã acaba descobrindo sua identidade, aprisiona ele numa cela, encontra o cajado dele no baú e resolve acabar de construir o portal para outra dimensão. E quando a gente chega no vulcão, nós soltamos o mago, vamos até o portal, e nisso o mago revela sua verdadeira identidade, que é de feiticeiro. E nisso a capitã solta aquela frase que pode confundir muita gente, que ela diz assim: lá vamos nós de novo. Mas provavelmente ela disse isso não porque existe um looping temporal, mas simplesmente porque ela já enfrentou o feiticeiro quando ela aprisionou ele naquela cela. Então enfrentamos o mago e o portal é ativado um pouco antes dos planetas se alinharem, o que faz com que a gente e a capitã cheguemos em locais diferentes da outra dimensão. Então a gente vai para essa lua, que é o planeta laranja, e encontramos com o guarda lunar, que diz o seguinte: você trouxe a capitã para cá, era tudo que o rei precisava para realizar seu plano. Ele provavelmente diz isso porque o viajante já tinha dito que o rei estava atrás do mapa lunar e queria um hospedeiro e tal. Então o guardião fala que o rei esteve atrás de alguns dragões e que quanto maior o crânio de um dragão, mais longe o portal vai poder te levar. E que agora o rei encarnado pode abater dragões muito maiores agora, né? Eu acho que ele falou isso porque ele já tenha deduzido que o rei já tenha se encarnado na capitã. E ele acabou deduzindo certo, porque um pouco antes da gente prosseguir com o guarda, quando a capitã chegou nesse planeta, ela acaba aparecendo perto do mapa lunar e o rei usa ela para pegar o mapa e então ele se une com a capitã. Nisso eles acabam soltando o dragão vermelho e entram no portal que vai diretamente para o local onde está o portal do tempo. E logo atrás deles vem a gente e o guardião, que acaba entrando nesse portal também. E perto do portal do tempo, o rei aprisiona o guardião, e dali o rei deve procurar mais crânios de dragões, ou foi dar um rolê por aí. Nisso a gente vai indo, mata o dragão vermelho, pega a mana dele, volta pro portal do tempo, e acaba que a gente encontra com o rei, e junto com a mana do dragão vermelho que conseguimos, ele entra no portal do tempo, que leva ao passado do primeiro castelo, um castelo em uma outra linha temporal, e a gente solta o guarda lunar, ou ele acaba se soltando sozinho depois. Então a gente também entra no portal. No passado a gente invade o castelo, o rei mata os guardas e depois o feiticeiro daquela linha temporal, que parece ser bem mais forte, e o guarda lunar resolve também entrar no portal, mas ele acaba morrendo pelo rei, que provavelmente usa o poder do mapa lunar contra ele. E depois disso o rei se une com a gente e se torna o novo rei daquele castelo.
Nisso o viajante aparece e tudo indica que vai rolar uma treta aí no capítulo 5. Então, qualquer dúvida ou erro, comente aí e falou!